E toda sexta-feira o Bote a Boca no Trombone traz uma temática especial para debatermos, aprendermos, ouvirmos, repassarmos essas informações. E o nosso portal menina.com está abordando uma enquete muito importante que diz: você concorda que as crianças devem ajudar nas tarefas domésticas? Até então, 92% dos participantes dizem que sim e 8% dizem que não. E para falar sobre esse assunto, tem convidado especial, né, Adilson? Tem sim, até porque o Código Civil diz que a criança ela tem direitos, mas os pais também têm dever de pedir a eles esse tipo de, não é serviço, né, mas de contribuição, acredito eu, penso, de educação. Professora de Pedagogia, Marialva Spengler está conosco. Bom dia. Bom dia. Para falar sobre esse assunto, que é delicado, porque nós vivemos hoje num momento difícil. Na nossa época, a gente sempre relembra que a gente é um pouquinho mais das antigas, né? Sim. A gente diz que eu tive compromissos desde criança mesmo, que tinha que ajudar, tinha que fazer alguma coisa dentro de casa, tinha que lavar uma louça, tinha que varrer a casa. Eu me lembro que final de semana, Caleb, quando eu morei com uma tia, no sábado de manhã, a gente ligava o som bem alto, pegava cera, passava cera na casa, depois ficava dançando com aqueles paninhos assim, sabe? E se empurrando para lustrar, né? Que era uma diversão. Aí hoje, hoje em dia você vê, não pode isso, não, porque aí a criança mesmo já cria algo na cabeça, porque eu não posso, você não pode me mandar a limpar uma casa ou lavar uma louça. Auxiliar a mãe, né? Eu, no meu caso, era o banheiro. Eram Olha 3 filhos, eu sou o caçula, né, de 3, são 2 mulheres e eu era o dono do banheiro. O banheiro era meu, tinha que limpar o banheiro, aquelas atividades corriqueiras, tomou banho, lava sua cueca no banho e já coloca para estender para não ficar sem cueca, né? Isso aí a gente vai aprendendo quando criança, vai ajudando. E eu falava, mãe, mas por que fazer e tal? E uma vez ela me chamou e falou assim, seguinte, porque um dia que você for pai e a sua esposa não tiver condições financeiras, talvez, de contratar alguém para ajudá-la, ou não tiver ninguém para ajudar, você vai ajudar. Então você tem que aprender, é o senso de responsabilidade. Isso é muito interessante. Nós conversamos aqui outra vez, né, sobre isso, né, Adilson? Muito legal. Mas tem gente que não concorda. Fundamental. Fundamental, né, professora? Qual a sua visão sobre essa situação? Com certeza, os filhos fazem parte da família e cada um tem sua tarefa em casa, né? E os pais, sem dúvida alguma, têm que distribuir essas tarefas, cada um tem responsabilidade sobre alguma coisa em casa. Claro que ninguém vai exigir serviços, trabalhos, né, que a criança não possa fazer, mas sem dúvida alguma, cada um tem que ter um papel dentro de casa, tem que fazer alguma coisa, nem que seja recolher o lixo, né, tirar o seu prato da mesa, arrumar seu quarto. Fundamentalmente, né? Arrumar o seu quarto, não deixar as coisas bagunçadas, sem dúvida alguma, isto é básico. O básico, né, professora? Nós estamos constituindo um ser humano, então esse ser humano vai crescer, né? Então ele já tem que começar a ter as suas funções, as suas tarefas desde pequeno. Desde pequenininho, quando está no quarto brincando com seus brinquedinhos, vamos botar no lugar, sem dúvida alguma. Eu tenho 2 netos e a gente trabalha muito isso com eles. Mas a avó, ontem foi seu dia, parabéns. A avó tem aquele negócio de passar a meia mão na cabeça do neto. Das bardas, tudo, as né? As bardas dos netos. E como que é lá? Hoje a avó tem um papel diferente também, né? Vocês disseram que os filhos também, a sociedade hoje está bem diferente. A avó hoje também tem um papel diferente. Muitas avós ajudam a cuidar dos filhos, dos netos, né, enquanto os filhos estão trabalhando. Então, a gente tem que cuidar e educar, sem dúvida alguma. A gente não pode passar a mão na cabeça e achar que tudo está bom. Na sua visão, qual é a diferença depois, no futuro, daquela criança que se tornou um adulto, de que fez as tarefas, que teve uma disciplina, que teve uma educação diferente daquele que também, por opção, não fez nada, porque existem pais que pensam de uma forma diferente. Você não vai tocar em nada. Quem faz, aí depende da condição de cada um. Tem a babá, tem a empregada, ou até mesmo os pais fazem. Mas independente da condição de vida de cada família, é fundamental que desde pequenos já tenham as suas tarefas, né? E eu tenho certeza que aquelas crianças que são educadas desse jeito, a cumprir alguma tarefa em casa, são adultos mais, não digo responsáveis, mas mais bem adaptados à vida, são adultos mais
compreensíveis com outras coisas. São adultos mais bem resolvidos, digamos assim. Tem mais facilidade até no compartilhamento, né? Com certeza, não tenho dúvida disso. É fundamental. Isso é muito importante. E agora, quando a questão ela é transferida para o trabalho infantil, professora? Daí aí já é outra questão, né? Trabalho infantil é proibido. Como docente, como professora, a senhora já acompanhou situações como Já. essa? Como é o desenvolvimento de um aluno na questão educacional, a questão cognitiva, quando existe uma situação como essa? O trabalho infantil, ele lesa a criança de outros direitos que ele teria, porque o lugar de criança é na escola, né? Tem um ditado que diz isso. Então, muitas crianças saem da escola porque são exploradas no trabalho. A gente sabe disso. Nós temos estatísticas, né? Não só lá para o Nordeste, mas aqui na nossa região também tem alguns casos, né? Então, tem muitas crianças que realmente são exploradas no trabalho. Então, isso realmente a gente não pode aceitar. Isso a gente tem que denunciar. Essa criança tem mais dificuldade na escola, professora? Ela nem vai para a escola muitas vezes. Muitos não vão. Muitos nem vão. Nós trabalhamos hoje com... eu sou professora também na formação de professores que trabalham na EJA, e a gente vai para as escolas de educação de jovens e adultos, e a gente escuta muitas histórias dos adultos que foram explorados pelo trabalho e que largaram a escola. Lógico, eles não tinham condições de acompanhar, né? E ainda hoje nós temos jovens, não só adultos, mas jovens também de 15, 17, 18 anos, que retornam para a educação de jovens e adultos, porque também, há uns anos atrás, foram explorados e daí a barriga ronca, eles vão trabalhar e deixam de estudar. Infelizmente acontece, né, Dilson? Infelizmente, Lamentável. E alguns pais ainda mandam estes jovens, essas crianças, para a rua buscar o alimento enquanto eles ficam mesmo. dentro de casa sem Então, fazer nada, isso né? realmente a gente não pode aceitar. Agora, uma tarefa diária Claro. é importante a criança fazer. Verdade. Por Não exemplo, um trabalho, né? Mas uma tarefa, uma contribuição em casa, né? Isso é básico. a Lenir está dizendo o seguinte, ela é a favor, né, de que as crianças têm que ajudar nas tarefas de casa. Ela tem um menino, eu acho que a Morgana se enganou na idade. né? Será de 3 anos? É de 23 ou 3 anos. Ou de 2. Eu acho que foi um número a mais ali. Enfim, mas tem também um de 8 anos e os dois ajudam em casa, né? São tarefas básicas que é muito importante, senão, né, fica meio largado, assim, pelo menos na nossa visão, né? Não sei se a gente está meio antiquado, antigo, careta, né? Fica largado. Mas senão... Não tem nada de caretice nisso. Esses bons costumes, esses bons princípios não saem de moda. Eles são para sempre. Eles não podem sair de moda, né? Tu falaste que nós somos das antigas. Eu realmente sou bem mais antiga que vocês, né? E nós éramos em 4 meninas em casa. Chegava nas férias, cada semana era uma na cozinha. Ai, a minha irmã mais velha reclamava. Ai, mãe, mas quando eu casar eu vou ter alguém que faça para mim. Ótimo, que bom se você tiver. Mas você vai ter que saber fazer para poder dizer como tem que ser feito. Exato, para instruir, né? É verdade. Então, lá em casa, era toda semana, nas férias, uma na cozinha. Na época das faxinas, que antigamente a gente fazia aquelas faxinas de Natal, né? Minha mãe sempre tinha ajudante. Mas nós todas íamos, cada uma tinha uma peça da casa para limpar. E era lavar, assim, de cima até embaixo. E a gente não se lesou por causa disso, né? Não perdeu um pedaço. A gente aprendeu e nos constituímos donas de casa sabendo fazer todas essas tarefas. E depois ensinando os nossos filhos. Agora, como tratar hoje, né? Porque de que forma, antigamente, como a gente fala, um olhar apenas era o suficiente para a gente obedecer. Sim. Hoje, se a criança hoje que anda, tem alguns que andam muito agindo sob influência de outros, que dizem, não vou fazer. E aí? Como tratar? Quando se depara com essa situação, não, eu não vou fazer. Ah, tá bom, então você não vai fazer, tudo bem. Então você não vai fazer, você também não vai ter. Então a gente tem que sentar e conversar, explicar. A gente não pode levar assim a ferro e fogo, né? A gente tem que... O diálogo é fundamental. Por que você não vai fazer?
que acontece? E se a mamãe também não fizer o almoço para você? E se a mamãe também não fizer tal coisa? Você também não vai ganhar. Aí ele diz, eu vou chamar o conselho tutelar, Sim. porque você não está cuidando de mim. Isso, eles dizem isso. É isso, né? Com certeza, eles usam esse argumento. Mas assim, Vamos professora, chamar como o conselho tutelar. tem Não o tem Estatuto problema. da Criança e Adolescente, tem os direitos das crianças, tem também os deveres. Né? Claro, tem, sem dúvida. Só que, infelizmente, os direitos sempre são mais gritados, né? Sobrepõe. Se sobrepõem. E daí nós acabamos criando crianças sem compromisso, crianças mal educadas, como você falou, né? Crianças que não têm senso de responsabilidade, não têm ética, né? Então isso começa lá no berço. É verdade. Não é depois que cresce que a gente vai construir esses valores e esses princípios. É lá no berço. E pai e mãe são responsáveis por isso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Na formação. Continuamos na escola, mas pai e mãe são responsáveis em primeiro grau para constituir esses adultos, né, essas crianças em adultos. É Muito fundamental. importante. O Pedro de Borba, ele disse que trabalhou quando criança, começou aos 8 anos, né? Se tornou um aluno da primeira turma, se formou como motorista do Banco do Brasil em 73, foi aprovado em segundo lugar. Não causou absolutamente nada de erro. Outra participação. Atualmente as crianças ficam só no celular. Dá para conciliar atividades com o estudo. Pois é, né? Esse celular... Como é que a senhora avalia isso? Não tem como voltar, né? Tá aí, não tem como tirar. Tem como limitar o uso, professora? Tem como limitar o uso. Tem que ser limitado o uso. Sendo do celular, todos esses... toda essa tecnologia que nós temos aí, todos esses dispositivos, tem que ser a nosso favor. Sempre a nosso favor. Eu sempre digo para os meus alunos, não tem como eu tirar o celular deles quando eles entram na sala de aula, né? Mas se eu vejo alguém usando o celular enquanto eu estou dando aula, ótimo, vamos pesquisar então tal coisa, já que você está com o celular em mãos, vamos pesquisar tal coisa que a gente vai ver o que está acontecendo, tal. Então é nesse sentido que a gente precisa aproveitar essa tecnologia a nosso favor. Então a criança usa o celular. Eu acho que enquanto ela não tem ainda muito discernimento, os pais nem devem dar um celular para ela. Só que hoje eles dão um celular para quê? Porque daí a criança vai para a escola, manda mensagem, na hora que está pronto, vai para uma atividade extra, manda mensagem. Então, para isso é interessante. Agora, para a criança ficar o tempo todo acessando serviços, entre aspas, que são oferecidos ali, que não acrescentam nada na sua formação, isso é perigoso. Então, tem que ser vigiado, tem que ser controlado e não pode ser a qualquer hora e usar qualquer aplicativo que tem ali dentro. Muito importante. E a participação do ouvinte aí, né? Olha lá, o Giovanni diz assim, ó. Giovanni MacGyver. Uma criança que aprende o respeito e honra dentro de casa se torna um adulto responsável em todos os aspectos. Sem dúvida, isso eu assino embaixo. Freud já dizia também que uma criança que aprende a amar em casa, e isso faz parte, ensinar as coisas em casa faz parte do amor, uma criança que aprende a amar em casa é um adulto capaz de amar fora de casa e de ser bem resolvido. E acabou, né? Sem dúvida, eu não tenho dúvida disso. Esta é a professora Marialva Spengler, de Pedagogia, falando sobre o papel dos pais e professores no desenvolvimento da criança, trabalho infantil, criança, assumir tarefas domésticas e também, gente, as competências, né, do papai e da mamãe e também das crianças. Muito obrigado, professora. Prazer recebê-la aqui no Bote a Boca no Trombone. Igualmente, eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho. Eu tinha vontade, assim, de entrar em todos os lares e conversar com as mães, Tá aí, com os entrou, pais, entrou sabe? hoje. Porque o nosso papel é fundamental. Não tem ex-pai e ex-mãe. O compromisso de pai e de mãe é irreversível, é para a vida inteira. Independente da idade que os nossos filhos tenham. É verdade. Né? Eu tenho 3 filhos e eu continuo ser compromissada com eles para o resto da vida. Mãe é mãe sempre. Sempre. Não tem como não ser. É o único compromisso irreversível da vida da gente. O resto tudo a gente pode deixar para trás, mas de pai e de mãe, nunca. Daí pra gente, na sexta-feira, essas informações importantíssimas. Obrigado, professora. Bom dia. Eu que agradeço, tá?